Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao mês reservado à mulher espírita. Já é hábito do Centro Espírita Fé, Esperança, Caridade homenagear as mulheres espíritas, trazendo um pouquinho da vida de cada um. E hoje eu tenho a grata satisfação de falar um pouquinho de Meimei, agradecendo a Jesus por essa oportunidade e agradecendo a Meimei, né, pelo espírito carinhoso que ela é e nos envolver com seu carinho. Então, prosseguindo, nós vamos ver aqui um pouquinho, rapidamente, sobre o nascimento, porque muito já tem sido dito sobre Meimei. Muitas pessoas já fizeram palestras a respeito de Meimei. E nós vamos só dar uma sequência rápida e vamos ver alguns detalhes diferenciados que também já foram falados, mas algumas coisas mais que também são muito interessantes acontecidos com ela. Então, Meimei nasceu no dia 22 de outubro de 1922. Se ela estivesse viva, ela estaria aí próximo aos 100 anos. Na cidade de Mateus Leme, que é uma cidade metropolitana de Belo Horizonte. E a sua família se mudou para Itaúna, então ela cresceu em Itaúna. Prosseguindo aí, nós vamos ver então que em 1934, Meimei transferiu sua residência para Belo Horizonte. Por quê? A Meimei foi uma criança muito doente, ela teve vários problemas de saúde na infância. E aos 12 anos, veja bem que é 34, ela tem apenas 12 anos, ela já havia se ingressado no curso normal. Era um grande sonho se tornar uma professora. E devido à nefrite que ela teve naquele período, ela ficou acamada, teve que trancar os seus estudos. Em 34, ela vai para Belo Horizonte com a irmã mais velha, com a Laide. A pronúncia de Arnaldo é Leide, mas está escrito Alaide, possivelmente seja esse mesmo nome. Para Belo Horizonte em busca de serviço, de emprego, uma garotinha de 12 anos, né, com a irmã mais velha. E lá, eles ficam lá, residem lá até a sua desencarnação. Ela tem 4 irmãos, a mais velha, então, é a Laide, Ruth, Danilo e Carmen. E em 1944, aos 22 anos, ela casa-se com Arnaldo. Ela conheceu Arnaldo aos 17 anos. Uma das irmãs de Arnaldo namorava Danilo, o irmão dela. E um dia Danilo leva, né, as cunhadas para conhecer a família da namorada. Então, Irma conhece Arnaldo nesse período, ambos com 17 anos, porque a diferença de idade deles é de meses, né? E, como eu disse, um dos maiores sonhos era ser professora, e o outro era ter filhos. Professora, ela consegue ser, porque após essa transferência para Belo Horizonte, de residência para Belo Horizonte, ela volta a estudar. Então, ela se forma e vai dar aulas. Mas filhos, não. Ela não conseguiu ter filhos. E ela desencarna, então, apenas 2 anos após o casamento. Consta, nas biografias dela, uma série de complicações de saúde. A nefrite retorna, alguns anos depois, ela teve nefrite menina ainda, mas depois volta a nefrite. E ela também, ainda menina, teve uma inflamação das amígdalas. E volta essa inflamação nas amígdalas. E eles vão, então, fazer uma cirurgia. E conta Arnaldo que ficou um pedaço da amígdala. Vamos lembrar que nós estamos aí em 1944, 45,
E a medicina não era como a de hoje, né? E segundo ele, ficou então um pedaço da amígdala que generalizou essa infecção. E a partir dessa infecção, né, desse pedacinho que ficou, ela teve hipertensão arterial, craniana, foi perdendo a vista, paulatinamente. Nos 2 últimos dias de vida dela, ela estava totalmente cega, necrosou-se os rins, e na hora do falecimento dela, ela teve uma ruptura pulmonar. Eu até procurei saber o que era isso, mas achei assim, que não era muito importante a gente falar das doenças. É mais importante falar da vida dela, de coisas boas, né? Mas conta Arnaldo que no momento do desenlace, ela rasgava as roupas e vomitava muito sangue. Foi muito sangue. Prosseguindo, então, no próximo slide, nós vamos ver um pouquinho sobre Arnaldo. Vamos fazer aqui um parêntese e ver quem é Arnaldo. Arnaldo Rocha foi o marido de Meimei, nós vemos ele aqui ao lado do Chico, bastante jovem, já depois que ela desencarnou. E à direita, o Arnaldo, já próximo aí aos 90 anos, ele desencarna com 90 anos, em 1912. Arnaldo foi um grande colaborador do Chico Xavier, amigo, um grande amigo, e fundador do Centro Espírita Meimei. E também ele foi, como se falava na época, hoje falamos de dialogador, mas ele era aquele que conversava com os espíritos, né? E nos trabalhos mediúnicos, onde Chico era o médium psicofônico. No próximo slide, então, nós vamos voltar a falar um pouquinho de Meimei. Meimei era portadora de mediunidade. Segundo Arnaldo, ela era clarividente, audiente e vidente. Ou seja, ela via espíritos, ela conversava com os espíritos e relembrava cenas do passado. Segundo Arnaldo, ela dizia de vez em quando: Naldinha, vejo cenas e nós estamos dentro delas. Aí discorria, aconteceu em determinado lugar, né? Você se chamava tal, eu era tal, éramos, né? E ela contava todos os detalhes. Ele comenta que ele sabe mais coisas da vida de encarnações anteriores, relatado por ela nesse período, do que depois ali com a convivência com Chico Xavier. E também depois, como dialogador, ele teve a oportunidade de atender espíritos que fazia parte da sua vida, das suas encarnações anteriores. E aí também ele foi sabendo a parte da vida, parte de coisas que aconteceram entre eles. Mas nesse período, o Arnaldo, ele não era espírita, ele era ateu. Ele é de família católica, só que toda a família dele tinha mediunidade. Então, eles foram se organizando e tinha, assim, nesse período, na década de 40, 50, as pessoas se reuniam em casa. Não era como hoje, que nós vamos para a instituição espírita e lá nós fazemos o nosso trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico era feito na própria sala da casa. As pessoas se reuniam ali. Então, os irmãos dele, todos se reuniam e faziam trabalhos mediúnicos, conversavam com o espírito, estudavam o espiritismo, né? Já havia no Brasil uma certa organização do espiritismo. Mas ele era ateu, ele não acreditava. E logo quando ela fazia esses comentários, ele entendia que ela estava com demência, né? Muito enfraquecida, doente, enfraquecida, então ela estava delirando. Segundo ele, ela estava com demência. E também no dia do desencarne dela, ela avisa Arnaldo que a avó Antonina viria buscá-la. A avó Antonina, ela já
já recebia a visita da avó Antonina já há algum tempo. Ela sempre comentava que a avó Antonina havia chegado, mas nesse dia, especificamente, ela é o dia do desencarne. Ele chega em casa e ela ficava já nesse período com a mãe. A mãe auxiliava, porque era só ele e ele tinha que sair para trabalhar. Então a mãe cuidava dela. E nesse dia ele chega em casa, ela estava toda arrumadinha, depois do banho, havia passado batom, ela já não enxergava mais, fazia 2 dias já que ela não enxergava, então ela estava todo meio rebocado, né? Meio fora dos lábios. E ela pergunta para ele, pergunta por que ela está tão bonita daquele jeito, por que ela se arrumou. E ela pergunta: estou bonita? Né? Sim, está linda. Mas por que está tão linda assim? Aí ela comenta que vó Antonina viria buscá-la naquela noite. Ele não dá muita atenção, né? Ele sempre achando que ela não estava bem. O problema era saúde, saúde mental. No próximo slide, então, nós vamos ver que Meimei tinha um filho imaginário. Imaginário de uma maneira geral. Nós espíritas, sabendo que ela tinha mediunidade, ela tinha até clarividência, né? Era também vidente, ela via um espírito. E ela comentava, às vezes, quando ele chegava em casa, e ia só se sentando, né? E ela dizia: meu bem, você está sentada em cima do meu príncipezinho, de meu príncipezinho. Nessa época, Arnaldo achava que eram disfunções psíquicas. Mas Chico depois vai fazer comentários a respeito disso aí, porque naquele momento, Arnaldo e Chico ainda não se relacionavam, não eram amigos. Ele vai conhecer Chico Xavier depois que Meimei desencarna. Mas como fazendo esses comentários, o Chico depois vai dizer que isso faz parte de um passado dela e do período, inclusive ele vai citar o período. Nós vamos ver mais à frente, no próximo. É nesse próximo mesmo. Segundo os relatos de sua vida passada, psicografados por Chico, esses fatos se tratavam dos compromissos na corte de Filipe II, ao lado do marido Fernando Álvares de Toledo, o Duque de Alba. Eu dei uma olhadinha a respeito do Duque de Alba, como todas as encarnações anteriores de Arnaldo, ele era um guerreiro. A coisa dele era guerra, né? E a esposa se chamava Maria Henriques, e eles tinham 5 filhos, 4 meninos e uma menina. É exatamente nessa encarnação em que há um comprometimento com relação a crianças, né? Nós não sabemos, não foi dito, mas é nessa encarnação que houve um comprometimento. O próximo. Algumas características de Meimei. Era uma pessoa alegre, comunicativa, espirituosa, espontânea. Ela cativava todos com quem ela convivia e amava a criança. Isso conta-se que desde criança ela era muito alegre, muito agradável, muito disciplinada. Já era um espírito vindo para se organizar, já com comprometimento de uma organização nesta encarnação. E, fisicamente, segundo Arnaldo, ela era uma mulher de 1,70 m, morena, de cabelos negros. Segundo ele, muito linda. E, de acordo com essa foto aí, realmente ela era muito linda, né? O próximo. Quanto ao apelido Meimei, segundo Arnaldo, o apelido surgiu a partir da leitura que o casal fez do livro Momentos em Pequim, do filósofo chinês Li Yuntang. No glossário da obra, eles encontraram o significado da palavra Meimei, significa a noiva bem-amada. Eles já eram noivos, então eles passaram a se chamar de Meimei. Ela chamava ele de meu Meimei e ele a chamava de minha Meimei, minha noiva bem-amada. Isso era uma coisa só dos dois. Ninguém sabia.
Era um segredo dos dois. Algumas biografias dela vai citar amor perfeito, puro amor, amor puro. E segundo o Arnaldo, isso aí foi uma irmã dela que, não sabendo direitinho, passou isso aí para frente e os biógrafos assinalaram como amor puro, mas significa a noiva bem amada. Vamos prosseguir? Algumas curiosidades. Qualquer criança que passasse por Meimei, ela a cumprimentava e dizia: Deus te abençoe. No dia do casamento, depararam-se com um mendigo arrastando-se pelo chão, sujo, maltrapilho e mal cheiroso. Veja bem, Meimei, toda bonita, toda arrumada, limpinha, cheirosa, saindo da igreja. Naquele tempo, as pessoas iam para a igreja a pé, né? Os noivos iam para a igreja se casarem a pé e retornavam a pé para casa, para a festa que acontecia na própria casa. E ela estava saindo da igreja, toda feliz, toda alegre, toda cheirosa, e ela se depara com um mendigo sujo, maltrapilho, mal cheiroso, se arrastando pelo chão, que lhe pede uma esmola. Ela não tinha nada mesmo na mão, ela estava casando, então ela explica isso para o mendigo, e a única coisa que ela tem é o buquê, e ela lhe dá o buquê e lhe beija a testa. E conta Arnaldo que os olhos dela ficaram marejados de lágrimas. Ela ficou enternecida, gostaria de dar alguma coisa, deu apenas o que ela tinha, que era o buquê de flores do seu próprio casamento. Prosseguindo, continuando aqui com as curiosidades, né? Nós vamos ver os apelidos. Um apelido de infância, a família a chamava de Naná. O Meimei, que nós acabamos de falar, que era entre os jovens noivos, né? Era uma coisa deles, ninguém sabia. Era uma coisa que só eles sabiam. Esses apelidos nós trouxemos porque isso aqui é o que ajudou o Arnaldo a identificar Meimei, porque ele era ateu, ele nem aceitava o espiritismo, ele achava, como dizer, que aquilo tudo era uma papagaiada, era tudo mentira, era tudo falso. Então, quando ele se depara com as palavras que ela utilizava, no caso aqui, Meimei, né, o cigano, que ela chamava ele de Naldinho, de cigano, de meu sozinho, cigano, porque ela tinha um certo ciúmes dele e ela conhecia encarnações anteriores dele e ela via ele a cavalo, e uma hora numa encarnação, outra hora em outra, e ela tinha também um compromisso, até de encarnações anteriores, de auxiliar o Arnaldo, justamente por ele não acreditar em Deus e por ser tão desastroso, né? Ser um guerreiro. Então, ela já vinha auxiliando ele desde algumas encarnações anteriores. E ela o reconhecia, ele parecia um cigano, né? Então, ela chamava ele de meu cigano. E nos últimos meses, aliás, nos últimos tempos, últimos 3 meses, porque ela ficou doente realmente, com todos aqueles comprometimentos lá, por 3 meses. Antes ela tinha problemas de saúde, mas não era tão complicado. E então ela passou a chamar ele de meu sozinho, porque ela sabia que ela ia desencarnar. Até porque ela via a avó, né? Elas conversavam, ela trocava ideias com a avó desencarnada, a avó Antonina, que veio buscá-la no dia do desenlace dela. E ela também pronunciava a palavra realmente de uma maneira meio aportuguesada, realmente. Então, no dia em que ele ouviu essa palavra através de um médium, ele chamou atenção. Ele passou a ouvir palavras que era próprio dela, que só ele sabia, no caso de Meimei, do meu sozinho, que apenas a família dela sabia, e a família dela não estava presente
manifestações mediúnicas, o cigano, que era uma coisa que só ele também sabia. E prosseguindo, nós vamos ver, então, que Meimei deixou grandes lições de benevolência para com o próximo e a sua história foi contada em diversas obras e biografias. Então, são várias biografias, eu tive dando uma olhada, algumas até com diferenças de datas, e foi onde eu ouvi muito o Arnaldo a respeito, porque algumas datas não batiam. E nós vamos encontrar Meimei em Semiramis. Semiramis é um romance escrito por Camilo Rodrigues Chaves, que foi presidente da União Espírita Mineira, aí no período de 45 a 55, e era amigo até do Arnaldo, era grande amigo do Arnaldo, do Chico Xavier, e ele vai escrevendo esse livro de maneira que nós podemos dizer que era uma orientação, ele via a cena a cena vinha totalmente na cabeça dele, ele passava a ver a cena. E ele escrevia, a princípio ele não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele estava vendo aquela cena. Mais tarde, já com alguma parte da obra pronta, ele vai conversar com o Chico, e antes de conversar com o Chico, ele comenta com o Arnaldo. A Meimei já havia morrido, e quando ele lê ali alguns pedaços para o Arnaldo diz para ele, isso aí eu já conheço, isso aí eu sei que sou eu, isso aí eu conheço, essa parte da obra a Meimei já me contou. Isso antes dela desencarnar, ela comentava com ele, e depois o Camilo veio a escrever. E lá com o Chico confirma que é uma história passada 800 anos antes de Cristo, 8 séculos antes, e todos eles estão reunidos ali, naquela história, todos, inclusive o Chico. E a Meimei era a princesa Mabe. Então, vamos ver mais um pouquinho, no próximo, nós vamos ver ela em Ave Cristo, como Blandina. É a história do Tassiano Varro, que é o próprio Arnaldo. E Lívia, que é a moça que toma conta de Blandina, que Blandina não tinha mãe, estava sem a mãe nesse período, e a Lívia, ela cuidava de Blandina. Lívia é o Chico Xavier. Nós não estamos falando da Lívia de 2000 anos, do romance há 2000 anos. Lá no romance há 2000 anos, que também é do mesmo grupo, o mesmo grupo estava encarnado lá, Lívia lá é a esposa de Públio Lentulus, né? E Chico Xavier, Flávia. Aqui, em Ave Cristo, o Chico recebe também o nome de Lívia. Então, são duas Lívias, né? E essa história de Blandina, o Tassiano Varro, ele aí tenta um envolvimento com Lívia, e ela muito calma, muito tranquila, muito organizada, ela diz para ele, no futuro, encontrar-nos-emos em Blandina. Olha, isso aí foi mediúnico, porque ninguém fala uma coisa dessa, né? Ninguém diz uma coisa dessa para o outro, olha, no futuro, encontrar-nos-emos em Blandina. E essa profecia, né, feita pelo Chico lá, personificado como Lívia, ela se realizou há mais ou menos 1.600 anos depois, na Avenida Santos Dumont, e em Belo Horizonte, no encontro casual entre Arnaldo Rocha e Chico. Casual, de uma maneira geral também, né? As pessoas acham que é casual, mas tudo é muito programado, tudo muito organizado. Então, no próximo slide, nós vamos ver os livros que Meimei escreveu. E todos esses livros, ela conta parte da sua história. Apenas o livro Mãe não é de autoria do Espírito Meimei, é de espíritos diversos. Mas lá ela tem alguns capítulos
no qual ela fala também em parte da vida dela. São livros voltados para a infância e de uma maneira fácil para a criança entender, poetizado, e ela vai contar aí a parte da vida. Toda a historinha tem alguma coisa referente à vida dela, a encarnada ou desencarnada. Nesse livro Mãe, no próximo slide nós vamos ver um pedacinho em Ofertas de Amor. Ela escreveu isso através da mediunidade de Franciscano Xavier em março de 1971. E ela diz assim: revi, mãezinha, as suas noites longas junto de mim, quando a febre me atormentava no berço. Anjo transformado em mulher, ergui as mãos para o céu e o que falavas com Deus me caía no rosto em forma de lágrimas. Aqui ela não está se referindo apenas ao período em que ela era um bebê, né? Que, por certo, já tinha também algum problema de saúde. Ela está se referindo mais aos últimos momentos, o último período da doença, onde a mãe cuidou dela. E a mãe fazia muitas preces. E ela sentia, sem ver, sem enxergar direitinho, porque ela estava perdendo a visão, ela sentia as lágrimas da mãe caindo no rosto dela. E ela continua: tornei a encontrar-te os braços acolhedores, festejando-me o retorno à saúde com a doçura de teus beijos. E a vida em fora, o pensamento recuou para lembrar-te. Essa segunda parte aí, essa segunda frase, ela está se referindo à mãe quando desencarnou. Então, foi o reencontro das duas em espírito e ela estava curada, né? Ela estava bem, de saúde, e a felicidade da mãe em encontrá-la bem. Então, no próximo slide, nós vamos ver sobre o livro Pai Nosso, que é de autoria dela também. Aqui ela vai contar uma história de família, ela vai falar sobre André. André, ela conheceu na espiritualidade um espírito amigo. E nesse livro, Pai Nosso, ela vai contar, poetizando também. André era um escravo do bisavô de Arnaldo. E um escravo dócil, né? Aquele que aceitava a situação. E ele sempre agradecia a Deus. Isso é encarnado. Ele agradecia a Deus, mesmo ali vivendo toda aquela miséria, aquela situação complicada de escravidão, ele sempre dizia: louvado seja Deus. Então, o nome do capítulo é Louvado seja Deus. E vem a abolição da escravatura. E os escravos todos vão embora. E nesse período, o senhor de escravos, o senhor de André, ele estava doente. E André fica. É o único que fica. Ele se condói com a situação, ele fica para ajudar o seu senhor. E fica até que o senhor desencarne. E como o senhor ficou sozinho, doente, sem o pessoal para trabalhar, ele teve uma derrocada, né? Ele perdeu tudo, ficou pobre. E André ali, suportando. Assim que o senhor desencarna, André vai para as ruas. Ele vai para as ruas, porque ele tinha que sair da propriedade. Ele vai para as ruas. E já idoso, ele passa a esmolar, pedir esmola para sobreviver. E lá, no plano espiritual, eles se encontram. Essa história toda, ela não conta nesse livro dessa maneira, mas é uma lembrança da história de André. E no próximo nós vamos ver, então, 50 dias após o desenlace. Esses 50 dias, segundo Arnaldo, não é 50 dias. Foram 21 dias, porque ela desencarnou no dia 1º de outubro. E no dia do aniversário dela, ele tem um encontro com o
o médium Francisco Cândido Xavier. Ele disse que ele andava muito rápido e ele deu um esbarrão no Chico Xavier que quase que derrubou o homem. E o Chico estava ali com livros, com papéis, né? Isso em Belo Horizonte. Que foi tudo para o chão. Aí, quando ele recolheu ali os papéis e ajudou o Chico a pegar tudo aquilo, que ele olha para a cara do Chico, ele reconheceu, porque ele já havia visto o Chico numa revista que foi muito famosa na época, né? Cruzeiro, que o pessoal até denegriu a imagem de Chico. Ele já conhecia. E ele ficou muito envergonhado. E aí Chico fala para ele, olha, gente, é o nosso Arnaldo. Está triste, magro, cheio de saudades da querida Meimei. Deixe-me ver, meu filho, o retrato da nossa Meimei que você guarda na carteira. Logo depois completou, nossa querida princesinha Meimei quer muito lhe falar. Veja bem, ele citou o nome do Arnaldo e os dois, foi o primeiro encontro. Citou a palavra Meimei, que era algo que só o Arnaldo e a Meimei conheciam. Essa foi a primeira vez que ele ouviu essa palavra vinda de alguém. Citou o retrato que trazia na carteira, guardadinho na carteira dele. E como é que Chico sabia que guardado na carteira tinha um retrato, uma fotografia de Meimei? E ele cita também a palavra princesinha, que se refere também a Semíramis, ao livro Semíramis. E também porque a Meimei se dizia que era tratada na espiritualidade como uma princesa, ela estava sendo muito bem tratada. E no próximo slide, então, nós vamos ver que o primeiro reencontro, que houve dois encontros de Meimei e Arnaldo, através da mediunidade. O primeiro foi antes dele encontrar o Chico Xavier. Foi na casa do irmão dele, do irmão Geraldo, onde acontecia os trabalhos mediúnicos, conforme eu falei. E ele conta que ele saiu para caminhar e bateu uma chuva forte, e para ele retornar para a casa dele era mais distante do que na casa do irmão. Então ele foi para a casa do irmão. E era assim em torno de umas 7 horas, 7 e pouco, e estava acontecendo lá um trabalho mediúnico. Ele não gostou muito da ideia, mas estava chovendo, ele teve que ficar. E a médium era uma senhora italiana, idosa, 60 anos, tá? Idosa. Diz que ela era muito enrugada. Ele ainda brinca que ela parecia um maracujá de gaveta. E essa senhora começa a dar uma manifestação de um espírito que rasga a roupa e parece que ela queria vomitar, rasgando a roupa. Arnaldo nem se interessou pelo assunto e o irmão dele, o Geraldo, começa a atender esse espírito, conversar com esse espírito. E depois de uma certa conversa, ela acalmou, parou de se rasgar, e Geraldo, possivelmente bem intuído ali, ele pergunta para o espírito se o espírito gostaria de falar, se tinha alguma coisa para falar para o Arnaldo. Aí ela responde, realmente eu gostaria, mas meu sozinho não vai entender. Isso chamou muita atenção dele, ele olha para a médium e ele vê que a médium está com a pele lisinha. E a voz da médium havia mudado nesse momento em que ela fala realmente. Que a médium, por ser italiana, ela tinha um português bem italianado, né? Bem macarronado. E quando Meimei fala, realmente eu gostaria, ela fala com a voz dela. E ele olha para a médium, ele percebe a Meimei, ele vê a Meimei. Talvez não tenha ficado tão semelhante, mas ele viu que era totalmente diferente. Ela de rostinho lisinho, mais magra, com aquela voz bonita, não era mais aquela voz
da médium italiana. Ali ele tem o primeiro contato, é o primeiro reencontro com Meimei após a sua desencarnação. Isso 11 dias após o desenlace dela. E no o segundo reencontro, o próximo, vai ser quando ele dá aquele esbarrão no Chico, que ele quase que joga o Chico no chão, né? E nesse dia, então, após a conversa que nós já comentamos, da fotografia, o Chico convida ele para ir na casa do irmão, assistir os trabalhos mediúnicos. Nessas alturas, ele já tinha visto aquele primeiro, ele já tinha ouvido alguma coisa, ele já tinha conversado com o espírito, ele já havia falado com o Camilo, o autor do livro Semíramis, Camilo Chaves, e ele, então, já está um pouco mais aberto, ele vai com o Chico, e chegando lá, o médium é o Chico Xavier. Chico recebe Meimei. Então, Meimei, nesse dia, ela vem acompanhada da avó Antonina. E a avó Antonina era dirigente de um grupo de assistência à criança recém-desencarnada no campo católico. Observem, ela não era espírita, eles eram católicos. E fazendo um trabalho assistencial maravilhoso, que é atender a criança desencarnada. A criança desencarnada, ela perdeu a mãe, então ela sofre muito, ela tem que ter um amparo. E a avó Antonina era dirigente de um grupo de assistência. No próximo, então, nós vamos ver que Meimei se torna conhecida no meio espírita. Diversos centros e creches são abertos com o nome de Meimei. Aqui em Itajubá nós temos uma creche chamada Lar de Meimei. E ela torna-se frequente nas reuniões no centro Luiz Gonzaga, sempre trocando palavras de carinho com Arnaldo. Veja bem, ela torna-se frequente. O Centro Luiz Gonzaga é lá em Pedro Leopoldo, onde o Chico Xavier atendia. Então, o médium era sempre o Chico Xavier. E ela, nessas comunicações, através da psicofonia, psicografia e até de materialização, ela se apresentava, conversava, trazia as suas mensagens e sempre trocando palavras de carinho com Arnaldo. Até que Emmanuel põe fim nesse namoro entre encarnado e desencarnado. Isso, palavras de Arnaldo, ele que diz que Emmanuel pôs fim. Emmanuel, então, disse que era hora de parar com aquele namoro e que a espiritualidade estava organizando um casamento para Arnaldo. Meimei desencarnou aos 22 anos, então Arnaldo era um viúvo muito jovem, e estava se apegando ao espírito desencarnado. Então, é feita uma programação para que ele faça um novo matrimônio, de maneira que haja um afastamento, para que ambos possam prosseguir na sua evolução. Arnaldo como encarnado e ela como desencarnada. No próximo, nós vamos ver, então, o Lar da Bênção. O Lar da Bênção nós vamos encontrar no livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz. Meimei é uma das mulheres que atende no Lar da Bênção. E com o nome de Blandina, nós vamos ver lá no livro com o nome de Blandina. André Luiz não cita nome Meimei nem Irma, ele vai citar Blandina, que é um nome, né, de uma encarnação anterior. Nós encontramos Blandina lá no Ave Cristo. E ela mora nesse local. Veja bem, é uma espécie de creche, de hospital, que atende as crianças desencarnadas e ela tem ali uma residência e ela atende as crianças que desencarnam com uma situação mais complicada, mais doente, que não tem a mãe para ir vê-los. Porque as mães,
encarnadas são levadas pelos espíritos para ver a criança, para ajudar ao desenvolvimento da criança desencarnada. E tem algumas mães que não têm condição. Então, essas crianças, elas ficavam na casa de Blandina e eram atendidas por ela. Ela, ao mesmo tempo, era a enfermeira, a mãe, a babá, ela cuidava dessas crianças. No livro Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, nós vamos ver um garotinho que desencarna por afogamento, por conta da madrasta não cuidar, né? Por falta de cuidado da madrasta. E por esse motivo e outros, a mãe da criança, ela se torna uma obsessora da madrasta. Então, essa mãe não tinha condição de assistir o filhinho, o nome dele é Júlio, e a Meimei, ela se torna a mãezinha dessa criança no plano espiritual. Ela cuida dele diretamente. Ele tem um problema na garganta, porque numa encarnação anterior, ele se suicidou. Então, ele estava ali sobre o efeito da causa, da lei de causa e efeito, né? Sobre o efeito da lei. E ela auxiliando, porque a mãe não tinha condição de ir. No próximo slide, então, André Luiz, ele fica ali naquela visita ao Lar da Bênção, junto com o mentor, né? O benfeitor, o seu professor, vamos dizer assim, ele mais um outro médico. Ele fica intrigado em ver o trabalho dela, porque ela estava acompanhada da sua avó. Ela diz que se chama Mariana. Mariana é o nome da mãe dela, não é o nome da avó. Possivelmente essa avó era a Antonina, né? E ele achou assim, porque ela, tão jovem e possivelmente mais rejuvenescida, ela se dedicava a um trabalho tão complexo. Por que não a avó dela explicando tudo aquilo que ela estava explicando? E aí ele faz a pergunta, o porquê da grave tarefa em que ela se incumbia. Ela fica muito triste, né? Diz ele que Blandina apagou a luz do sorriso que lhe adornava o semblante, como flor aberta que se fechasse de súbito. Vamos prosseguir? E aí ela vai dizer, parte também da vida dela. Fui casada em minha última existência. E somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher. Vocês observem que fazia pouco tempo que ela estava lá. Então, não se trata de um espírito sofredor, não se trata de um espírito sem uma certa evolução. Ela tinha já uma certa evolução. E ela também, naqueles momentos dela de resgate, com relação à doença, o resgate dela foi com a doença, ela foi muito humilde, ela se entregou, ela não reclamou, não houve reclamações, ela aceitou o resgate. Então, ela retorna para o plano espiritual ainda melhorada. Nós podemos observar que só 3 anos, então trata-se de um espírito com uma certa evolução. E no próximo nós vamos verificar que ela continua a dizer, mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças, contudo tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. Observem o trabalho. Como é que nós retornamos exatamente para as nossas necessidades, para aquilo que nós temos necessidade de resolver. Nós estamos lá. No caso dela, era com crianças, né? E todo o seu trabalho, ela também teve um resgate muito grande, mas o trabalho que ela tinha que desenvolver exatamente junto com as crianças.
E no próximo slide, nós vamos ver, então, das suas mensagens, onde ela diz: haverá sempre um anjo que te aparecerá no caminho e, como silencioso sirineu, te apontará o próximo calvário a galgar, emprestando-te forças e dizendo-te de coração a coração, fitando o mais alto do monte, alcançarás. Né? E aqui ela está se referindo ao resgate, né, as doenças que ela enfrentou. Esse espírito, ele não trabalha apenas com crianças, né? Segundo Arnaldo, ela tinha, na época, um vasto trabalho. E como diz Emmanuel, eu vou para onde Jesus me manda. Então, se tem trabalho a realizar, nós vamos realizar. Ela também atuava nas frentes de trabalho com suicidas. Conta Arnaldo que ela era muito amiga de Ivone Pereira, e por conta disso, ela atuava também nas frentes com suicidas, e também com o trabalho que ele desenvolvia. Ele era o dialogador dos trabalhos mediúnicos com Chico Xavier. E, por esse motivo, ela também auxiliava ali os espíritos sofredores. Então, ela não apenas trabalhava lá no Lar da Bênção, também em outras frentes de trabalho no plano espiritual. Pode passar. Né, nessa mensagem intitulada Aprende a Ouvir, ela diz: trabalha sempre, mas não desprezes a calma em que te retomes. Vamos ler de novo? Trabalha sempre, mas não desprezes a calma em que te retomes, a fim de pensar com acerto. Aprenda a ouvir com paciência, para que possas esclarecer com discernimento e serenidade. No próximo, nós vamos ver mais uma. Quando estiveres a ponto de pronunciar qualquer frase irrefletida ou empreender a mínima ação contra os outros, ora e silencia, porque o céu te ouve e Deus te sustentará. Ela sempre usa essa palavra, né? Deus te sustentará. E no próximo, nós vamos encerrar com a fotografia que estava no bolso de Arnaldo. Era a fotografia dela vestida de noiva. Aliás, é dessa maneira que ela se apresentava nos trabalhos de materialização. É assim que as pessoas a conheceram. E embaixo da fotografia, com a caligrafia dela, ela estava escrito: eu e o Arnaldo amamos Jesus. Eu amo o Arnaldo. Depois do Arnaldo, eu amo o serviço. Isso aí, ela estava encarnada quando ela escreveu. E o serviço que ela se refere é o trabalho dela com as crianças, né? E veja bem que ela diz: eu e Arnaldo amamos Jesus. E ele era ateu. Ele só vai se modificar, se transformar em espírito, aliás, em espírita, depois que ela desencarna. Então, toda essa situação, toda essa vivência de Irma de Castro era para auxiliar o Arnaldo. Ela ia, sim, desencarnar, passar pela lei de causa e efeito, passar pelo resgate, desencarnar, de maneira que, após o desenlace dela, ele acertasse os passos, né? Não necessariamente se tornar espírita, mas acertar os passos na direção de Jesus. E ela já dizia que ele amava Jesus. Ele só vai amar Jesus após o desenlace dela, quando ele conhece Jesus. E assim nós encerramos. Encerramos agradecendo a Deus, agradecendo esse Espírito e agradecendo a paciência de vocês, que hoje nós tivemos vários problemas com a internet, né, Estevão? Pessoal, muito obrigada, que Deus nos abençoe.